Essa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração, sobre uma ilustração que alguém contou para mim, eu não me lembro, e Deus me trouxe essa ilustração. Essa ilustração é de um garoto que estava viajando, num avião. Mas vamos lá, antes de entrar na história desse garoto, o que um avião tem? O avião, para ele sair, para ele decolar, ele precisa de um plano de voo. Ele não sai do chão se ele não tiver um plano de voo. E se ele desobedecer, se ele não for autorizado a decolar, ele pode ser abatido, porque ele está infringindo uma lei. Então, antes dele decolar, ele tem um plano de voo. E todo avião é comandado também por uma torre de comando. E essa torre serve para quê? Para orientar aquele piloto. Ela ajuda tanto na decolagem como no pouso, ou se tiver alguma turbulência, alguma tempestade, a torre consegue passar essa informação para o piloto. Então esse avião depende dessa torre de comando. E no âmbito espiritual, nós temos uma torre de comando, e a nossa torre de comando, a base dela fica no céu. A base dela fica no céu, e ela dá a direção para onde você tem que ir. Ela existe uma rota, um destino, existe um caminho para você passar, e todo avião ele precisa passar por aquele caminho, ele não pode sair daquela rota, ele não pode desviar daquela rota. E a palavra de Deus em Josué capítulo 1, no versículo 7, olha o que o texto vai dizer. Josué capítulo 1, no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Deus está falando, Josué, Moisés tinha um plano de voo. Moisés, ele tinha uma rota, e ele chegou até o final, porque ele seguiu este caminho, ele seguiu essa direção. Então, Josué, eu tenho uma palavra para você. Se você quer ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, siga a direção que foi dada para você, obedeça esse comando, obedeça essa direção. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33, olha o que diz o texto. Cuidareis em fazerdes, como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então aqui a gente percebe, Josué capítulo 1, versículo 7, Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33, Deus está falando, olha, essa é a rota, esse é o plano de voo, para que você seja bem sucedido. Agora, todo avião,
além de ter o plano de voo, além de ter uma torre de comando, o avião tem as suas asas. Qual que é a função das asas? O equilíbrio. Ela mantém o equilíbrio daquele avião. E olha o que é que diz o texto para nós, em Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essas asas que nos protegem, é o Espírito Santo de Deus. É nessas asas que nós temos que voar, nas asas do Espírito Santo de Deus. E o avião, ele tem uma peça fundamental, que leva ele a ser impulsionado, que é o motor. O motor, ele traz a impulsão. O motor é aquele que move o avião. E o que é o motor no âmbito espiritual? O motor que nos move se chama fé. João capítulo 11, versículo 40. Se creres, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Se você tiver fé, verás a glória de Deus. Agora, todo avião, ele precisa do piloto e do copiloto. Tem umas tecnologias hoje, né, que às vezes não necessita desse piloto e do copiloto. Mas esse avião que eu estou pregando, você precisa desse piloto e desse copiloto. E aí eu volto agora na história da criança. Uma adolescente de 13 anos de idade. No meio do voo, o piloto anuncia: olha, vamos passar agora por uma grande tribulação. E aquele avião, a turbulência foi tão forte, o medo, o pavor tomou conta da tribulação, de tal forma que ficaram desesperados. Só que eles perceberam que tinha uma criança de 13 anos de idade, que continuou brincando, sem esboçar nenhum medo, sem ter medo de nenhuma, né, do que estava acontecendo. Aí depois que passou toda aquela turbulência, perguntaram para o garoto: por que você não ficou com medo? Por que você ficou com o seu coração tranquilo? Ele respondeu: o piloto desse avião é o meu pai. E eu confio no meu pai. Eu tenho certeza, tem a turbulência, mas eu conheço o meu pai. O meu pai vai pousar esse avião. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Diga para o seu irmão: não se preocupe. Vem a turbulência, vem a tempestade, mas o piloto do seu avião se chama Nosso Senhor, e o copiloto se chama Yeshua. Esse avião vai pousar. Aleluia! Esse avião vai pousar. Nós estamos na Terra, e a Terra é uma aeronave que está voando no espaço. E não se preocupe, tem o ponto de partida e tem o ponto de chegada. E o nosso ponto de chegada se chama céu. O nosso destino é o céu. Inclusive,
Há um tempo atrás, eu já compartilhei isso com vocês, eu usei essa ilustração com um médico ateu, que era um médico, gosto muito dele, mas ele se dizia ateu. E ali eu tive a oportunidade de falar com ele, de conversar um pouco com ele sobre Deus. Aí eu falei para ele assim: doutor, são bilhões e bilhões de galáxias, são bilhões de anos, e por que a Terra ainda não foi destruída, não foi atingida por uma galáxia, por um meteoro? Nós estamos vagando no espaço, e por que até hoje isso não aconteceu? Eu falei assim: doutor, porque nós temos um piloto, e esse piloto está no comando, e ele tem um alvo, ele tem uma direção, e ele vai nos levar para essa direção. Aí eu até falei para ele: olha, você sabia que você exerce uma força de fé maior do que a minha? Porque acreditar na existência de Deus é muito mais fácil do que acreditar que Ele não existe. As evidências são muito fortes da sua existência. Então você exerce uma força de fé muito maior do que a minha. Porque acreditar que Deus não existe, diante de tudo que a gente vive, olha para você, você é o testemunho vivo da existência de Deus. Então você tem mais fé do que eu. Porque acreditar que Deus existe é muito mais fácil. Aí eu até falei para ele também: olha, e eu consigo amar a Deus ainda mais. Eu não quero falar agora da existência e do seu poder, do que Ele pode fazer. Eu quero falar do amor dEle. Porque Ele olhar para a criatura dEle, dizer que não acredita nele, e Ele continuar amando essa criatura, Ele tem que ser muito amor. Porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu mandava um raio na sua cabeça, doutor. Você não acredita em mim mesmo? Mas olha o amor de Deus. Eu falei para ele: doutor, Deus está no comando de todas as coisas, e Ele te criou com um propósito, para levar você para o céu, e só existe uma forma de você ir para o céu: Jesus, que é o copiloto desse avião. Eu creio que Deus falou muito ao coração dele. Não é fácil esse voo. Esse voo a gente vai passar por turbulências. Esse voo, você vai se deparar com muitas barreiras. Jesus deixou isso bem claro em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diga ao seu irmão assim: no mundo tereis turbulência, mas fica tranquilo, você vai vencer este mundo. O mais importante é quem está pilotando o avião. O mais importante é quem está na direção. Por isso que aquele garoto descansou, porque ele sabia que era o pai dele que estava no comando daquele avião. Jesus, Ele nos dá um exemplo de quem Ele é, quando Ele está no comando da nossa vida. Está lá em Mateus capítulo 8, a gente conhece essa passagem a partir do versículo 23, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos.
Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa mensagem, a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Aquele barco não estava sozinho, os discípulos não estavam navegando sozinho, Jesus estava dentro daquele barco. Diga para o seu irmão: para que tanto desespero, se Jesus está no seu barco? Para que tanto desespero, se Jesus está no seu barco? Diga comigo assim, ó: você não está sozinho. O seu barco pode balançar, o vento pode te alcançar, a tempestade pode vir, mas ele não vai afundar, porque Jesus está na direção do seu barco. Diga para ele assim, olha, saiu do seu controle, mas jamais sairá do controle de Deus. Diga para ele: não importa o tamanho da sua tempestade, Deus é maior do que ela. Deus é maior do que ela. Então a primeira coisa que nós aprendemos, veio a tempestade com Jesus dentro do barco. Mas o mais importante não é a tempestade, o mais importante é a presença de Jesus dentro do nosso barco. Isso que é o mais importante. E no versículo 24 a Bíblia vai dizer que Jesus dormia. Como que Jesus estaria dormindo? Aquilo ali foi um sono proposital. Jesus muitas das vezes se faz de silêncio para ver como que a gente se comporta no meio da tempestade. Como é as nossas atitudes diante da tempestade? Deixa eu te falar uma coisa. Salmo 121, versículo 4, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Aquele sono foi proposital, aquele sono foi uma prova, para saber como que a gente se comporta no meio da crise, no meio da tempestade. Você não pode deixar a crise te vencer. Diga comigo assim, ó: a crise revela quem verdadeiramente eu sou. Ela aponta os vencedores e denuncia os covardes. É no ventre da crise que nascem os maiores líderes. É no ventre da crise. Você não é provado na bonança, você é provado no tempo de escassez. Você não é provado no tempo de alegria, você é provado no tempo da tristeza, no tempo da dor, no tempo que vem o sofrimento. É aí que Deus te prova. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não está dormindo, Ele está vendo tudo. Ele sabe de todos os detalhes. Você pode cair no sono, mas Ele não. Ele sempre vai estar disposto a te ouvir. Diga para o seu irmão: qual tem sido a sua atitude diante dos problemas? Diante das tempestades da vida? Ah, vou desistir, não aguento mais, cansei. É assim que tem sido? As tempestades são inevitáveis. Na vida financeira, no casamento, na saúde. Elas sempre vão aparecer. Mas diga para ele assim, ó: nunca se esqueça. Mais forte: nunca se esqueça. Jesus nunca dorme. Às vezes Ele fica em silêncio. Mas isso não significa que Ele perdeu o controle. Você pode aplaudir o Senhor?
E no versículo 26, Jesus pergunta para os discípulos: homens de pequena fé, por que sois tímidos? Jesus combate a pequena fé de forma veemente. A fé pequena não vai te levar a lugar nenhum. Só através de uma fé sobrenatural. Por isso que Jesus fala: se você crer, você verá a glória de Deus. Você verás o milagre na tua vida. Você vai ver Deus agindo, mas tem que ter fé. Você precisa exercer a fé. O Senhor está nos perguntando, querido, o Senhor está te perguntando: cadê a sua fé? Em que baseia a sua fé? Olha para o passado, olha o que eu fiz na tua vida, olha como eu agi na sua vida, de toda a sua história até aqui, e eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, e eu sou o mesmo Deus que te acudiu, o mesmo Deus que te socorreu lá no passado. Eu sou o mesmo Deus que vou te socorrer agora e no futuro. O salmista Davi, olha o que ele diz, 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tem coisa melhor do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir? Sem se preocupar com o amanhã? Tem coisa melhor do que isso? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo: se preocupe com o meu reino, com a minha obra, e descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Por isso que Davi está dizendo que ele deita e ele tem um sono reparador. Ele tem um sono tranquilo, porque ele sabe que amanhã vai vir a resposta de Deus para a vida dele. Levanta suas mãos, querido. Essa é a mensagem que o Senhor tem para o seu coração nesta noite. Essa é a palavra que o Senhor quer trazer para você nesta noite. Ei, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, querido. Eu vou trazer aquilo que você necessita. Ei, a resposta vem de mim. Não adianta você esperar do Bolsonaro, do Lula. A resposta vem de mim. A resposta não vem do seu chefe. A resposta não vem do seu pastor. A resposta vem de mim. Eu sou o Senhor que cuido de você. Para a gente finalizar, vem cá os levitas, Salmo 107, versículo 27, de 28 a 30, Salmo 107, versículo 28 a 30, nós vamos ler juntos, fica de pé, vamos ler em voz alta. Amém? Olha para cá, no 3, 1, 2, 3, então na sua angústia, e ele o livrou. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Isso aí só foi um treino. Vamos voltar lá no 28, vocês vão ler com mais autoridade. É muito forte essa passagem. A partir do 28, vamos lá. Então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele lhes fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Pode apagar as luzes. Essa é uma palavra
para que você venha aumentar a sua fé, para que você possa entender que você tem um destino, você tem um porto seguro, você tem um porto desejado pelo Senhor, e Ele vai te levar para esse porto seguro. Ele vai te levar para esse porto seguro. Não se preocupe, não saia de dentro deste avião. Vai vir turbulência, mas não saia de dentro desse avião, porque ele tem um alvo, ele tem uma direção, e esse avião vai chegar, em nome de Jesus.